Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal oficial da Fabre Academy, nossa escola de economia e finanças. No vídeo de hoje, aprenderemos a calcular a necessidade de capital de giro e de outros dois indicadores que nos ajudará a entender e analisar a dinâmica do capital de giro dentro de uma empresa. Para calcular o capital de giro, primeiramente a gente vai olhar para o balanço patrimonial de uma empresa e isolar a parte do circulante, tanto o ativo quanto o passivo. Então a gente vai pegar como exemplo, primeiro, o ativo e separar ele em dois grandes grupos. O ativo financeiro, o que são os ativos financeiros? Tudo aquilo que é relacionado a dinheiro, ou seja, o dinheiro em caixa, em banco, aplicações financeiras, e ativos operacionais, que são todos aqueles direitos que são provenientes da operação. Então, quando eu vendo e viro um contas a receber, eu vendo a prazo, um contas a receber, ele é operacional. O estoque que eu preciso ter para atender o cliente para poder vender também é operacional, assim como pode ter outros créditos operacionais. A mesma coisa eu tenho que fazer com o passivo, circulante. Vou dividir em financeiro, que está relacionado a obrigações voltadas para dinheiro, ou seja, empréstimos a pagar, dividendos a pagar, ou até debêntures, quando uma empresa emite debêntures. Ou seja, aquilo que está relacionado a levantamento de recurso, uma obrigação ligada ao dinheiro. No passivo operacional, são aquelas obrigações que estão relacionadas à operação, como, por exemplo, fornecedores a pagar, eu só tenho que pagar o fornecedor, porque eu tive que comprar a mercadoria, ele me deu prazo, né? Então, ele me deu prazo, eu vou comprar a mercadoria e vou revender. E aí, isso faz parte da operação. O funcionário que trabalha e depois recebe no mês seguinte também é um passivo operacional. Impostos a pagar, daí outras obrigações, água, luz, telefone, aluguel, enfim, tudo aquilo que é proveniente da atividade é um ativo, né, circulante operacional. Então, sabendo disso e fazendo essa divisão, a gente consegue calcular três indicadores principais para a gente entender a dinâmica. O primeiro deles é a NCG, necessidade de capital de giro, que representa a necessidade operacional de uma empresa. Muitos empresários e alunos às vezes confundem, né? Entendendo, poxa, a NCG da minha empresa é quanto a empresa está precisando de capital de giro. E não é uma verdade. O ANCG, ela representa uma necessidade operacional. E aí vai vir os outros dois indicadores que ajudam a entender se essa necessidade está coberta ou não. Então, primeiramente, a NCG, ela é igual ao ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Aí eu tenho um outro indicador chamado saldo de tesouraria, né? Quando a gente abrevia ST, que é o meu ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro. E tem um terceiro indicador, que é o capital de giro líquido, que é o meu ativo circulante total menos o passivo circulante. Na hora de analisar, qual é o que eu vou precisar fazer para entender? Capital de giro líquido é o quanto a empresa tem, né? Se eu tirar a necessidade de capital de giro, sobra o saldo de tesouraria também, né? Por quê? Eu tenho uma necessidade, tenho capital de giro. O saldo de tesouraria é a resposta do quanto está sobrando ou qual o tamanho do meu problema que eu preciso resolver em termos de recursos. Então, na verdade, a NCG mostra a necessidade operacional, o capital de giro líquido mostra o quanto eu tenho para fazer jus a essa necessidade, e o saldo de tesouraria é o que vai me mostrar o que está sobrando ou faltando. Para isso, nada melhor que a gente ver exemplos numéricos. Vamos construir junto comigo. Pegando um balanço aqui de exemplo, né, a gente tem aí o ativo circulante, o passivo circulante aqui, e aí nós temos, né, o balanço inteiro de uma forma mais sintética, onde eu detalhei somente os circulantes. Então vamos lá, primeiramente a gente vai classificar. Disponíveis é um ativo circulante financeiro, por quê? É o próprio dinheiro. Clientes a receber já é um ativo circulante operacional. Estoque operacional, impostos a recuperar operacional. Indo para o passivo circulante, porque aí agora a gente exclui aquilo que não é circulante. Na nossa análise, nós vamos focar no circulante, que é o capital de giro. Indo para o passivo circulante, a gente tem fornecedores a pagar, que é operacional, empréstimos a pagar, que é financeiro,
salários a pagar, que é operacional, impostos a pagar, que é proveniente da operação, e outras obrigações gerais, que também é operacional, que aí a gente pode englobar água, luz, telefone, aluguel, todas as despesas de uma empresa. E aí a gente risca também o não circulante. Feito essa separação, aí eu posso calcular, primeiramente, a NCG. Eu somo o que é passivo, desculpa, o que é ativo circulante operacional, né? 200 mais 150 mais 20, 370. E somo o que é passivo operacional, 100 mais 50 mais 10 mais 20, 180. Um menos o outro vai dar 190. Então, vamos pensar que são R$ 1.000 aqui. Uma empresa ela tem um ativo circulante operacional de 370 mil, porém ela tem uma parte sendo financiada pela própria operação, que é o passivo circulante operacional em 180. Qual é a necessidade dessa empresa? A diferença. 190 mil é a necessidade de capital de giro. Reforçando, a necessidade da operação. Ok, mas quanto que a empresa tem de capital de giro líquido? Aí a gente faz um circulante, o ativo, menos o passivo circulante. Então, os 420 menos 330, 90. Opa, essa empresa aqui, por exemplo, ela tem uma necessidade de 90, mas ela só tem 10, desculpa, ela só tem 90 de capital de giro líquido. Ou seja, falta 90, falta 100, né? De 190 para 90 vai faltar 100, que seria o saldo de tesouraria. Então, é a mesma coisa, né? Que eu analisar os 190, ou melhor, os 90 menos 190, vai faltar 100, que é menos 100 o meu saldo de tesouraria. Se eu quiser confirmar, né, dentro da fórmula, eu vou pegar meu ativo financeiro, que é os 50, menos o passivo financeiro, 150. Então, percebam, como que eu analiso isso? Operacionalmente, a empresa tem uma necessidade de 190 e ela tem 90 de capital de giro líquido, porém, essa diferença é o que eu preciso resolver. Como que eu resolvo isso? Aí existem algumas alternativas. Ou eu alongo alguma dívida, ou eu injeto um dinheiro para poder sanar o problema da minha empresa, que é de 100. Então, percebam que a análise dinâmica do capital de giro, ela envolve esses três indicadores para eu poder mensurar a necessidade operacional, entender o quanto eu tenho e o quanto me falta ou sobra, neste caso aqui, está faltando. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aproveite mais conteúdo do nosso canal se inscrevendo. Até a próxima!